uma coisa muito importante, como o Luiz falou, a queixa de prurido é muitas vezes pela hipersensibilidade do ácaro. Então, pacientes muitas vezes são tratados e persistem com o prurido. E aí, o médico, se não tiver muita experiência, acaba retratando. Que danado é isso, que esse prurido não resolve. E aí a gente chama a atenção, cuidado com o supertratamento, né? Existem diversas outras causas de prurido no mesmo paciente com escabiose. E aí a gente tem que conduzir isso com muito cuidado. E quais são essas causas? O que é que a gente tem que pensar se o prurido persiste? Então, gente, a gente sabe que o próprio prurido da escabiose, ele fica persistente até 15 dias depois, mesmo depois do tratamento, né? O tratamento feito corretamente, tratado todos os contactantes, né? Mas aquela pessoa, ela ainda pode ficar com essa queixa durante uns 15 dias. Então, nesse caso, a gente vai ter que tratar com sintomático, né? A gente não vai ficar ali retratando a escabiose, né? Até porque o uso repetitivo, né, da permetrina no corpo ou de outra medicação pode causar uma eczematização da pele, né? E aí o paciente eczematizado vai começar a ter o prurido por conta do eczema, né? Então a gente precisa avaliar o paciente. Então são duas coisas a se pensar. Um eczema que você tem pela própria medicação que o paciente usou, né? Ou então, às vezes, um paciente que tem já previamente uma dermatite de contato, né? Uma desidrose, né? Que também tem um prurido. Então, o diagnóstico do prurido, ele é essencial para você poder realmente fazer um tratamento direcionado, né? Então, terminou o tratamento, se certificar que foi bem tratado, né? Ver se realmente todos os contactantes foram tratados. E aí, você vai pesquisar ali qual é realmente a causa, né? Se for um eczema, hidratar a pele, ver um corticoide, né? Tópico, né? Para ver se o paciente vai melhorar e ver também se o paciente tem alguma infecção secundária, né? Porque normalmente essas lesões, como tem muito prurido, né? O paciente ele faz muita escoriação, é bem comum, né? Fazer infecção secundária que também precisa ser tratada. Então a gente precisa realmente dar o diagnóstico para poder direcionar o tratamento. Uma coisa muito comum, né? O paciente, às vezes, que já teve escabiose, muitas vezes vai diretamente numa farmácia ou tenta se automedicar. E é extremamente comum o uso de sabonetes, teoricamente ditos como escabicidas, que a gente sabe que na prática médica estão completamente proscritos. Eles acabam atrapalhando mais do que ajudando. Eles têm um poder de irritação local muito grande e acabam aumentando o prurido e não ajudando em absolutamente nada no tratamento da escabiose. Não, e fora os pacientes que adoram as plantinhas, né? Não. Aroeira, né? Todas aquelas coisas que o pessoal coloca na pele, que acaba eczematizando também, né? A cultura popular muitas vezes é sábia, mas muitas vezes atrapalha, né? Principalmente na pele, né? Então, muitos já acabam lavando a área afetada com sabão amarelo, colocando cozimentos de ervas, além de alguns sabonetes antibacterianos que também não estão indicados, né? Que existem inúmeros no mercado, e esses irritativos. Então, isso acaba contribuindo para a pele seca, para o eczema, e o paciente volta se coçando e lá vai o médico, tome ivermectina e permetrina, e não é isso a causa do prurido, né? Então, o exame físico é fundamental, perceber muito o perfil do paciente de risco. Então, o paciente que já é idoso, que tem escabiose, naturalmente ele já tem uma xerose pela própria idade, ele usa uma série de medicações que contribuem para a pele seca, então, naturalmente é um paciente que vai irritar a pele com mais facilidade. Então, se você visualiza isso no exame físico, já prescreve um antistamínico, um hidratante, já deixa, se necessário, um corticoide de média e alta potência para as áreas persistentes de prurido. Isso tudo vai facilitar, né, a condução da escabiose e o sintoma do próprio paciente. E eu acho que a gente tem que reavaliar o paciente. Eu acho que é muito, muito comum a gente prescrever, passar o tratamento, às vezes não dar várias orientações que são importantes, que fazem com que o tratamento seja eficaz. E eu acho que a gente pode marcar para esse paciente retornar, para a gente descartar que eczematizou, ver como é que tá e não simplesmente só tratar. Que eu acho que a gente vai... Porque às vezes o paciente acha que não resolveu e vai procurar uma outra opinião. E aí outro colega vai retratar. Então, você mesmo reavaliar. Trazer o paciente para você poder reavaliar. Isso é uma armadilha tão grande que eu acho que é uma coisa que exemplifica que às vezes o paciente vem eczematizado, impetiginado, aí a gente trata, aí ele volta dizendo que ainda tá com prurido e aí quando a gente vê é escabiose.
estava tão eczematizado, tão impetiginado que a gente não conseguia ver as lesões clássicas. Então, realmente, é uma armadilha. A gente pode se perder nessa condução. Então, tem que lembrar, né? O tratamento da escabiose, da impetigenização, da eczematização. Isso, eu digo, a ordem pode mudar, né? A gente pode tratar a escabiose e o prurido persistir porque fez infecção secundária ou eczema, ou o contrário. Isso. Chega o paciente com a pele completamente irritada, né? Com pústula, com infecção e tal, aquela bagunça. Eu digo, por onde vamos começar? Tem coisas superpostas. Isso. Vamos tirar para ver o que é que tem de base. Isso a gente faz muito. E isso eu entendo que é difícil para quem não é especialista, né? Eu digo, não sei o que é, tá infectado e tá com a pele irritada, limpa para eu reavaliar depois e ver o que é que tem de base. Então, isso requer um certo grau de experiência e faz toda a diferença. Isso, e até assim, os pacientes, quando eles têm muitas lesões, né? E aí você tem que tomar cuidado, porque quando você vai fazer o tratamento, o paciente já está muito irritado, né? Então, você já tem ali que também fazer um tratamento para evitar uma eczematização, né? Isso. Hidratar o paciente direitinho, fazer anti-histamínico. Às vezes a gente até fica alternando, né? Faz a permetrina, faz um hidratante, um corticoide tópico, para realmente conseguir controlar aquele paciente. Isso. Algumas vezes o paciente vem com a pele tão irritada, tão eczematizada, que às vezes a gente até adia o tratamento tópico. Isso. Faz só Isso. um oral e no segundo ciclo faz oral e tópico, porque a gente sabe que vai queimar aquela pele. Isso. Então, esse cuidado de examinar o paciente e de tentar direcionar melhor o tratamento para aquele paciente é fundamental. É o que eu digo, a gente dá diagnóstico muito rápido, dermatologista de forma geral. A demora na nossa consulta é em orientação. Isso. Exatamente. Faz muita diferença. Isso.